Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, vai valer a pena. Hoje a gente vai escalar o nosso time para a 15ª rodada. Vamos ver como é que ficou a escalação e conversar um pouquinho sobre a rodada passada? Simbora então lá pro vídeo. Pessoal, o time principal do canal na 14ª rodada fez 104,40 pontos, tá? O time é o Dazumbanho Mané Cartola, tá? Quem quiser acompanhar. Foi uma boa pontuação, foi uma excelente pontuação. Poderia ter sido melhor? Poderia, só que a 14ª rodada se resumiu no seguinte. Em 3 jogadores. O Arrascaeta, Thiago Galhardo e Dudu. Né? Quem tinha 2 desses jogadores no time e um deles como capitão passou de 100 pontos. Quem tinha os 3 jogadores e um deles como capitão, daí passou de 130, 140 pontos facilmente, tá? Então vamos para a escalação. O gol, eu vou indicar aqui, o Douglas Freires, tá vivendo um momento excepcional, sempre com médias altíssimas, tá? Vai jogar em casa, vai enfrentar a equipe do Goiás, certo? Já tem 30 defesas difíceis da competição, ficou 7 jogos sem sofrer gols, né? Inclusive uma defesa de pênalti, tá? É uma boa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Tava até pensando em ir com o Douglas, mas não vou com o Douglas por quê? Se você perceber aqui, ó, as médias cedidas fora de casa, o Goiás não cede muito ponto para goleiro adversário. Claro que o que tem a melhor média em casa é o Douglas, tá? A média dele é muito alta, 10 pontos em casa. Só que o Goiás não cede muito, então eu fico meio receoso porque vai que o Goiás vai lá e faz um gol e recua. O Douglas não tem mais nenhuma chance de fazer nenhuma defesa difícil, enfim, né? A tendência é que ele vá bem, ele é o melhor goleiro da competição, né? Mas, por esses números aqui, tá? Eu não vou escalar o Douglas não, tá? Mas não deixa de ser uma excelente opção. Tadeu, outra excelente opção aqui, tá? Negativou na 13ª rodada, né? Na última fez 6,70. Já tem 30 defesas difíceis em 13 jogos. Se eu não me engano, o Tadeu é o segundo goleiro com maior defesas difíceis na competição, tá? Então, como vai jogar fora de casa, o Bahia sempre é muito ofensivo, né? Costuma coar seus adversários na Fonte Nova, né? Ganha os jogos lá geralmente acima de 1, 2 gols de diferença, né? Então Tadeu não deixa de ser uma boa opção. Outra excelente opção aqui é o Diogo Silva do Ceará, tá? Vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, tá? Mantém uma regularidade, ficou apenas 3 jogos sem sofrer gol de 14, ou seja, mesmo o Ceará perdendo SG, o Diogo sempre consegue uma boa pontuação. Vai enfrentar o São Paulo, que tá no topo da tabela, tá na caça aí do Santos, né? Do líder, e o São Paulo com certeza vai querer confirmar a vitória e vai exigir muito do Diogo fora de casa. Aqui tem outra excelente opção, é o Everson, tá? Goleiro do Santos. As melhores médias do Everton são fora de casa, tá? Vai enfrentar a equipe de Cruzeiro, a gente não sabe como é que o Cruzeiro vai vir agora com o Rogério Ceni, né? Pode mudar um pouco, mas o Santos é líder da competição, com certeza vai buscar a vitória fora de casa e o Everson deve ser muito exigido, tá? Por essas razões a gente vai com o Everson, certo? No gol. Para defesa aqui a gente pode indicar o Dedé, né? O Dedé vem fazendo um bom campeonato brasileiro, apesar da má fase do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem sofrendo gols a quase todos os jogos, certo? E mesmo assim o Dedé consegue pontuar bem. Por quê? Porque o Dedé já tá com 22 roubadas de bola na competição, né? 22 roubadas em 12 jogos, dá quase 2 por jogo. Já tem 2 gols na competição. É um zagueiro que se apresenta muito bem na bola aérea, né? Na área adversária. Vai enfrentar o Santos, líder da competição. É um jogo difícil? É um jogo muito difícil. Mas é a estreia do Rogério Ceni. Provavelmente o Mineirão vai estar não sei se casa cheia, mas com um bom público, provavelmente, né? E vai ser um jogão. Mas é aquela tal coisa, né? Dá para apostar no Dedé? Dá, porque mesmo o Santos sendo líder da competição e a chance é grande do Cruzeiro ser vazado, o Dedé é um dos zagueiros com a melhor média básica jogando em casa, em torno de 4 pontos, tá? Aqui vem as melhores opções para mim. Uma das melhores opções é a dupla de zaga do Corinthians. O Gil não anda tão bem, tá? Tem poucos jogos na competição, né? Não tem uma média tão constante, né, irregular quanto o Manuel. O Manuel já tá com 19 roubadas de bola em 11 jogos, tá? Isso é quase 2 por partida, isso é muito bom. Já tem um gol na competição, também isso é muito bom, certo? Ficou 6 jogos sem sofrer gols, tá? Dos 6 jogos em casa do Corinthians, o Manuel conseguiu manter o SG em 4 deles, tá? O confronto com o Botafogo é um confronto difícil, afinal de contas, o Botafogo está em 7º na competição, mas o Botafogo não está entre os melhores ataques. E o Corinthians dentro de casa sempre é muito bem armado do ponto de vista defensivo, né? Um time bem pragmático, sabe se defender bem, certo? Então a gente vai com o Manuel.
Outro bom zagueiro aqui é o Lucas Veríssimo. As melhores pontuações do Lucas são fora de casa, certo? Já tem 26 roubadas de bola em 12 jogos. Isso é mais de 2 por partida, certo? Vai enfrentar o Cruzeiro, vai ser um jogo que provavelmente possa vir a perder o SG. Talvez possa sim, né? É a estreia do Rogério. O Cruzeiro é uma grande equipe, tem um baita do elenco, né? Com certeza a chegada do novo treinador, do Rogério, vai dar uma sacudida, né? No elenco. Mas o Lucas Veríssimo é um dos melhores zagueiros jogando fora de casa, certo? Outra boa opção aqui seria a dupla de zaga do Bahia. Apesar de que o Goiás gosta de tirar o SG de seus adversários, né? Mas seria uma boa opção também, certo? Quem quiser arriscar um pouquinho também pode botar na dupla de zaga do São Paulo. Eles não costumam pontuar bem, tá? Principalmente o Bruno Alves, que é muito faltoso, ó. 21 faltas cometidas em 3 jogos. Isso dá quase 2 por jogo, né? Pra mim, além da dupla de zaga do Corinthians, certo? E do Bahia, as melhores opções é a dupla de zaga do Fluminense. Por quê? O confronto favorece muito. Vai enfrentar o CSA em casa, certo? O CSA não fez gol ainda fora de casa. É o pior ataque da competição. Tá? O Nino já tem 18 roubadas de bola em 13 jogos, isso é muito bom para zagueiro, tá? Mais de uma por jogo, certo? Já fez um gol, costuma se apresentar bem na bola aérea, né? Na área adversária, tá? E ele negativou apenas 2 vezes. Então a chance dele pontuar bem nessa rodada é considerável, tá? E como eu não quero dobrar a zaga do Corinthians, por enquanto a gente vai com o Nino, certo? A gente vai com o Nino e com o Manuel. E assim, pessoal, para embasar bastante aqui, ó. Como aqui, ó, roubadas de bola para zagueiro nas últimas 3 rodadas, tá? Jogando casa e fora, certo? De acordo com o mando de campo. Para roubada de bola, vocês podem perceber aqui, ó. Os times que mais cedem roubada de bola para zagueiro adversário jogando fora de casa é o Ceará e o Botafogo. Então, diante da possibilidade real do SG, do Corinthians, certo? E a quantidade de bolas que o Botafogo cede, né? Roubada de bola para zagueiro, eu tô indo com o Manuel, tá? Agora, em termos de pontuação, para zagueiros, percebam que os times que mais cedem pontos para zagueiros adversários jogando fora de casa é o CSA, certo? E o Ceará. Então, vocês percebam assim, ó, que num cômputo geral, as melhores opções, né, para essa rodada para zagueiro é o Fluminense, né, o Corinthians e o São Paulo. Pessoal, para lateral aqui, ó, eu acho que essa rodada atacante e lateral são as posições que tem mais opção, tá? Para essa 15ª rodada. A gente não pode deixar de citar o Jorge, vai ter um confronto difícil contra o Cruzeiro, fora de casa, vai, tá? Mas o Jorge é aquele tipo de jogador que pontua bem jogando dentro e fora de casa. Foi mal nos últimos 2 jogos, foi mal, mas tem crédito, tá? É o lateral que tem 3 assistências na competição, 22 roubadas de bolas em 12 jogos, quase 2 por jogo, certo? É o lateral que mais finaliza, né? Que tem mais finalizações a gol, certo? Mas, como o confronto é um pouco mais complicado, eu prefiro não escalar o Jorge nessa rodada, né? Acredito que tem opções melhores para lateral. Dentre elas, o Reinaldo, tá? O Reinaldo melhorou as pontuações nas últimas rodadas. Por quê? Porque ele virou o batedor oficial de pênaltis do São Paulo, certo? Ele já tá com 3 gols na competição, 1 assistência, 21 rodadas de bola. Isso é muito bom em 13 jogos, né? Isso dá quase 2 por jogo. Então o Reinaldo tá se mostrando um bom lateral para essa rodada, porque ele pontua tanto ofensivamente quanto defensivamente, e ainda tem o bônus, né, da bola parada, enfim, do pênalti, certo? E se a gente der uma olhadinha aqui, pessoal, também, ó, no olheiro, ó, pontuação média cedida para laterais esquerdos. O Ceará é o terceiro time que mais cede pontos para laterais esquerdos, tá? O primeiro é o Avaí e o segundo é o CSA, né? Então, vocês percebam que tá sempre nessa linha de raciocínio dos confrontos para essa rodada, tá? Então a gente vai escalar o Reinaldo, certo? Como vocês viram ali, ó, uma boa opção seria o Bruno Pacheco. Não vem bem na competição, certo? Mas já tem 2 assistências, 25 roubadas de bola em 3 jogos. E como vocês viram, o Avaí é o time que mais cede pontos para laterais esquerdos jogando fora de casa. Só tomem cuidado porque Chapecoense e Avaí é um clássico regional, né? E de repente pode dar um probleminha ali de falta, cartão, enfim, né? Clássico sempre é muito complicado. Outra excelente opção aqui é o Wagner, tá? Caiu bastante depois que voltou da Copa América, mas tem um confronto favorável contra o Botafogo. Afinal de contas, o Corinthians dentro de casa, dentro de Itaquera, sempre consegue manter o SG na maioria das vezes. Tem um sistema defensivo muito bom, certo? Então o Wagner é um excelente jogador, é um excelente lateral, excelente opção para essa rodada, né? Já tem 18 roubadas de bola em 9 jogos, é muita coisa, né? Mas como eu já tô indo com o Manuel e não quero dobrar a zaga do Corinthians, tá?
a gente não vai escalar o Wagner, mas para você aí é uma excelente opção. Outra boa opção aqui é o Moisés, tá? Já tá com 31 roubadas de bola em 11 jogos, certo? Se eu não me engano, é o segundo lateral que mais rouba a bola no Cartola, tá? O primeiro é o Jefferson, certo? Mas o Moisés tem uma coisa interessante, as melhores pontuações dele são fora de casa, tá? Dentro de casa ele não costuma pontuar muito bem, certo? E eu não vou com o Moisés, por quê? Porque a gente vai com o Nino Paraíba, tá? O Nino, ao contrário do Moisés, tem boas atuações dentro de casa. O Nino já tem 2 assistências, 16 roubadas de bola em 10 jogos, tá? E as melhores pontuações do Nino aqui, ó, quando ele passa de 10 pontos, é atuando dentro de casa. E como o confronto favorece, o Nino com certeza vai ter chance de avançar bastante o ataque ali, chegar para dar assistência, enfim. A gente vai com o Nino, tá? O confronto favorece, a gente vai com o Nino. Outro lateral que não dá para deixar de citar é o Jefferson, tá? 32 roubadas de bola, tá? Em 13 jogos, é o lateral que mais rouba a bola na competição, certo? Percebam aqui, ó, na 13ª rodada, o Goiás tomou de 6-1 do Santos e mesmo assim o Jefferson fez 7,30, tá? Então é um lateral muito regular, tem um confronto dificílimo contra o Bahia fora de casa, né? Mas pela sua regularidade, pela quantidade de roubada de bola, dá para apostar no Jefferson sim, quem quiser fugir aí dos mais escalados provavelmente, tá? Pessoal, vamos lá pro meio então. Vocês percebam que eu tô evitando indicar, né, jogadores de Internacional, de Grêmio, né, de Palmeiras e de Flamengo. Por quê? Porque semana que vem vai ter o jogo da Libertadores, certo? Quarta de finais, o jogo de ida. E passando uma semana depois, tem o brasileiro, daí no final de semana, uma semana depois vai ter os jogos de volta. É no dia 20/8 e 21/8, jogos de ida, metade da semana que vem. E 27 e 28/8, na outra semana, daqui 2 semanas, na metade da semana, o jogo de volta. Então eu acredito que essas equipes, principalmente Internacional e Grêmio, vão poupar geral, tá? O Palmeiras eu não sei, mas acredito que o Filipão tem tudo para poupar também. O único que talvez utilize alguns jogadores é o Flamengo, porque o Jesus não tá se mostrando assim essa característica de não poupar, tá? Então eu tô evitando indicar jogadores desses times, tá? Mas quem quiser ir no meio de campo, por exemplo, ir com o Arrascaeta ou com o Gerson, né? Até mesmo o Arão, são excelentes opções pro clássico. Apesar de que clássico é aquela coisa, a gente pode tanto dar certo, como pode ser um jogo com muitas faltas, cartões, acontecer uma bobeira ali, uma expulsão, né? Pode acontecer de tudo. Então eu vou fugir dos times que vão jogar Libertadores semana que vem, tá? Esses 4 times, e dentre eles o Flamengo tá, então também vou fugir do clássico, tá? Mas quem quiser, tá valendo. Certo? Pro meio de campo aqui, ó, não dá pra deixar de indicar, tá muito caro, muito valorizado, tome cuidado, tá? Porque fez 24,70 na última rodada, é o Thiago Galhardo, né? Só que já tá com 7 gols na competição, uma assistência, né? Mesmo enfrentando São Paulo fora de casa, que tem um sistema defensivo muito bom, não dá pra deixar de citar um dos melhores meio de campos da competição, tá? Eu acho arriscado ir com ele nessa rodada, mas vai que ele dá uma mitada, vai queimar minha língua, né? Então tá aí, se você quiser ir, né, dar aquela arriscada, fica à vontade. Um excelente jogador para essa rodada, já que, ao meu ver, o meio de campo aí é o setor, tá sendo o setor mais difícil para se escalar nessa rodada, eu vou optar por uma certa regularidade. Eu sei que o Carlos Sanches não tem médias muito boas fora de casa, tá? Mas é um jogador que já tem 5 gols na competição, 3 assistências, né, 14 roubadas de bola em 3 jogos, ou seja, uma por jogo. Então é um jogador muito regular para Cartola. Ele pode pontuar tanto em scouts defensivos quanto em scouts ofensivos. E ele é o cobrador de falta de pênaltis oficiais do Santos, né? Cobra algumas faltas, alguns escanteios, algumas bolas paradas são com ele. Então, apesar do confronto ser muito difícil contra o Cruzeiro, eu vou com o Santos porque o Santos é líder da competição e com certeza o Santos vai para o Mineirão em busca dos 3 pontos da vitória, né? Para se manter na liderança, né? Além do mais aqui, ó, se eu mostrar para vocês aqui, ó, finalizações, tá? Meias nas últimas 3 rodadas. Porque eu não gosto de botar mais do que isso, porque daí já foge um pouquinho a realidade, né? Tem time no começo do campeonato que melhorou bastante de lá para cá. Então eu boto as últimas 3 rodadas, né? Percebam aqui, ó, jogando em casa, o time que mais cede finalizações para meio-campistas é o Cruzeiro, certo? E como o Sanches é um jogador que finaliza muito, tá? Eu vou optar pelo Sanches. E por toda a dificuldade de escolher jogadores para essa posição nessa rodada, tá? Nosso outro meio de campo aqui, a gente também vai optar em um jogador completo também, né? Que pontua em scouts defensivos e ofensivos. É o Bruno Guimarães, certo? A gente não sabe ao certo se o Atlético Paranaense vai poupar para esse final de semana. Acredito que não. Só se for pela questão do desgaste do jogo de amanhã, né? Da Copa do Brasil, certo? Mas fora isso, acredito que o Atlético vai dar uma... Depois desse jogo agora de amanhã, quarta-feira, vai dar uma focada no Campeonato Brasileiro. E dentro de casa,
O Atlético Paranaense sempre é muito forte. Vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, que está em quarto na competição. Provavelmente vai buscar a vitória fora de casa. Mas dentro da arena, o gramado sintético, a questão ali do campo, enfim, sempre favorece o Atlético. Sempre muito ofensivo dentro de casa. Tem tudo pro Bruno Guimarães ir bem. Já está com dois gols na competição, uma assistência, né? É aquele médio volante moderno que chega à frente com facilidade, né? É ele que orquestra ali as jogadas de meio de campo do Atlético. Quem sabe ele pode dar uma assistência, fazer um gol. E se não for assim, pode pontuar com uma outra roubada de bola, tá? Vamos ver. Quem quiser apostar também na regularidade do Márcio Araújo, certo? É um clássico contra o Avaí, mas o Márcio Araújo aí tá com 37 roubadas de bola na competição em 14 jogos. Isso é muita coisa, certo? O Márcio Araújo é aquele jogador que vai te entregar sempre 3, 4, 5, 6, 7 pontos por jogo, tá? Só em roubada de bola. Então, quem quiser apostar na regularidade, tá? E não correr muitos riscos nessa rodada, o Márcio Araújo é uma boa opção. Vamos ver aqui, ó. Outra boa opção aqui é o Elber, certo? O Elber não tem gol na competição, não deu assistência ainda. Tem 11 roubadas de bola em 8 jogos. Vai enfrentar a equipe do Goiás. Todo mundo sabe que as duas maiores goleadas na competição foram em cima do Goiás, 6-1 do Flamengo e 6-1 do Santos. O Bahia sempre é muito ofensivo na Fonte Nova, né? Então o Elber não deixa de ser uma boa opção aí de meio de campo, pensando aí em gol e assistência. Essa vai ser uma rodada bem complicada, tá? Então eu vou apostar aqui na regularidade do Juninho, certo? O confronto contra o Internacional vai ser dentro de casa, certo? O Inter 90% de chance aí de ir com o time reserva devido a Libertadores, né? O Juninho já tem 2 gols na competição, 3 assistências, 20 roubadas de bola em 12 jogos. É um jogador bem completo, mantém uma certa média, tá? Uma certa regularidade. Então o Juninho é aquele tipo de jogador que você não corre muito risco. E se tiver um pênalti, uma cobrança de falta, alguma coisa, ele pode dar uma assistência ou fazer um gol. Certo? Então eu vou com o Juninho, do Fortaleza. E assim a gente fecha o nosso meio de campo. O ataque tá recheado essa rodada, tá? Tem muita opção boa, certo? Mas a gente vai escalar, ao meu ver, as melhores opções por causa dos confrontos. A gente vai escalar o Gilberto, certo? Que vem de 2 excelentes pontuações. Se você não tem muita cartoleta, toma cuidado que ele tá bem valorizado, tá? Se ele não pontuar bem, a tendência é de perder cartoletas. Mas ele já tem 7 gols na competição, 2 assistências, 14 finalizações em 11 jogos, certo? Vai enfrentar a equipe do Goiás, certo? Que é o time que mais sofreu goleadas na competição. O Bahia dentro de casa é muito vertical, é o time que menos precisa de toques na bola até chegar ao gol adversário. Geralmente ganha seus jogos por 2 gols de diferença ou mais, tá? Então a gente vai botar o Gilberto e além de tudo ainda é o cobrador oficial de pênalti do Bahia, tá? O nosso outro atacante vai ser o Ione Gonzalez, tá? O Speed Gonzalez, certo? Que vem muito bem, 3 boas pontuações, porque 4.80 fora de casa é uma boa pontuação sim contra o Galo, mas fez 2 excelentes pontuações aqui na 12ª e 13ª rodada, já tem 4 gols na competição, tá? Nenhuma assistência e 25 finalizações em 11 jogos, é um dos jogadores que mais finaliza na competição. Vai enfrentar a equipe do CSA, uma das piores defesas da competição, certo? Então tem tudo aí pro Ione ir bem e pontuar bem nessa rodada, certo? Nosso outro meio de campo vai ser o Everaldo, por mais que seja um clássico regional, o Everaldo vinha pontuando bem dentro de casa. Essas pontuações mais altas do Everaldo são todas jogando em casa, só na última que ele decepcionou aqui na 12ª rodada quando jogou em casa, ficou em branco, tá? Esse 1.50 foi uma roubada de bola, mas ele já tem 7 gols na competição, uma assistência, 32 finalizações em 3 jogos, certo? Assim como o Ione finaliza muito, 29 faltas sofridas, né? Por ser um clássico, talvez isso também vai beneficiar ele. E mais do que isso, né? É o cobrador oficial de pênaltis da Chapecoense. E como o VAR aí tá em alta, né? E tá saindo muito pênalti, eu tô dando prioridade para os jogadores com regularidade, com médias boas, certo? Com confrontos favoráveis que possam vir a bater pênalti. Então o Everaldo é o nosso outro atacante. Vou dar outras opções aqui, mas antes eu vou mostrar o porquê que eu escalei esses 3 jogadores. Pessoal, perceba aqui, ó, pontuações médias por atacante nas últimas 3 rodadas. Os times que mais cederam pontos para atacante jogando fora de casa, certo? Foi o CSA, o Goiás e o Avaí. Então, ao meu ver, os atacantes de Chapecoense, do Bahia e do Fluminense são as melhores opções para a rodada, né? Então, eu acredito que no seu time, pelo menos você tem que ter um de cada equipe dessa para você conseguir ir bem, tá? Mas não posso deixar de citar o Rony, por exemplo, que vinha fazendo um bom campeonato, né? Na 8ª e na 10ª rodada que negativou, mas já tem 3 gols na competição, 2 assistências, 18 finalizações, assim como o Everaldo, como o Ione, são jogadores muito participativos, tá? Vai ter um confronto contra o Atlético Mineiro, um confronto difícil,
Mas o Atlético Paranaense, Furacão dentro da arena, sempre é muito ofensivo, certo? E leva certo favoritismo nesse jogo. Se quem quiser apostar no Rony aí, é uma boa pedida para essa rodada, tá? Aqui tem outra boa pedida, é o Wellington Paulista, certo? O Wellington tem 3 gols na competição, uma assistência, 17 finalizações em 10 jogos. Vai enfrentar o Inter, provavelmente o time reserva. Com isso vai aumentar as chances do Wellington ir bem, tá? O Wellington é aquele tipo de jogador, quando não faz gol, não dá assistência, negativo ou pontua muito baixo. Mas quando faz gol, ele dá aquelas mitadas, costuma fazer mais de um até, tá? Então tá valendo a aposta pela rodada, né? Eu acredito que tá valendo, tá? Quem não quiser ir com aqueles jogadores mais caro lá em cima, com uma média melhor, com maior chance de pontuar bem, quiser apostar nos confrontos, tem o Marcos Ruben, né, do Atlético Paranaense. Como eu falei, o Furacão dentro de casa sempre é muito ofensivo. Tem o Arthur, né, que é o jogador da bola parada, bate escanteio no Bahia, sempre muito ofensivo, já tem 3 gols na competição, uma assistência, 15 finalizações em 12 jogos, né, e o confronto vai favorecer ele, né. Quem quiser um outro atacante do Fluminense, o Marcos Paulo, ó, tem pontuações interessantes, vem mantendo uma média, né? Vai enfrentar a equipe do CSA, que fora de casa realmente cede muitos pontos para atacantes, né? Eu acredito que no mais, gente, o Lucas, de repente, é uma boa, né? O Lucas já, desde o tempo da Ponte Preta, enfim, o Lucas sempre foi um bom pontuador para Cartola e de repente ele pode desencantar nessa rodada aí contra o Goiás. Para treinador, eu acredito que as melhores opções para a rodada são de acordo com os confrontos, tá? É o Fábio Carrilli, né, técnico do Corinthians, que vai enfrentar a equipe do Botafogo, né, em casa o Corinthians dificilmente sofre gols, então tem chance real de SG, com isso pontuar bem na média dos seus defensores, e se ganhar o jogo então, que tem tudo aí pro Carrilli ir bem, pontuar bem. Tem o Roger Machado, tá, uma excelente opção, o Roger vem fazendo um trabalho sensacional no Bahia, tá? O Bahia dentro de casa sempre é muito forte, geralmente vence suas partidas com mais de 2 gols de diferença, tá? Se conseguir manter o SG contra o Goiás, então, daí vai pontuar demais. Tem o Cuca também, que dentre esses treinadores é o que tem a menor média, tá? O que menos pontua, mas como eu falei, dentro do Morumbi o São Paulo anda se mostrando bem forte, né? Ganhou seus últimos jogos e quem sabe esse manter o SG contra a boa equipe do Ceará tem tudo para pontuar bem. E tem aqui talvez aqui, ó, pela média, a média mais baixa, mas talvez a melhor de todas as opções da rodada, é o Fernando Diniz, tá? Se o Fluminense, que o sistema Fluminense defensivo do Fluminense é fraco, mas se o Fluminense conseguir segurar o SG contra o CSA, porque afinal o CSA não fez gol fora de casa ainda, né? Se conseguir segurar o SG contra o CSA, né? E com certeza fazer mais de um gol, com certeza o Diniz vai pontuar muito bem aí com a média dos seus jogadores, tá? Então, para mim, as melhores opções para essa rodada são essas 4, né? Mas como a gente tem a maioria dos jogadores do Bahia, a gente vai com o Roger Machado, ok? Para capitão, pessoal, para capitão, ó, eu queria muito ir com o Nino Paraíba pela regularidade dele dentro de casa, pelo confronto que favorece. O Reinaldo, que agora tá cobrando pênalti, né? Se eu tivesse quase que certeza absoluta que Bahia e São Paulo fossem manter o SG, com certeza eles seriam meus capitões, tá? Mas eu acredito que para mim tá difícil tudo. Eu vou apostar nessa rodada no Gilberto, tá? Tá muito valorizado, vem fazendo muito gol, mas é o cobrador oficial de pênalti do Bahia, tá? E a última vez que eu tirei o Gilberto do time principal, tá? Que ele era meu atacante, meu capitão, ele imitou. Foi aquele jogo que ele fez 3 gols, 3 ou 2 gols contra o Fluminense. Então, eu vou por enquanto com o Gilberto, tá? Então ficou assim o nosso time, tá? Time principal do canal para a 15ª rodada. Tá certo, pessoal? Pessoal, então é isso. Time principal do canal escalado para 15ª rodada, né? A gente deu muitas opções aí para vocês, 2, 3 por posição, né? Acredito que vai ser uma rodada bem complicada em virtude dos jogos da Libertadores aí da semana que vem, né? Tem clássico também, né? Vasco, Flamengo. Então eu particularmente optei em fugir dos times que vão jogar Libertadores, né? E do clássico Vasco, Flamengo. Então acredito que a gente acabou escalando de acordo com a rodada e com os times favoritos que vão jogar em casa. No mais, gente, vai ter um vídeo de revisão sexta-feira, né? E mais tarde aqui eu vou postar vídeo de bons e baratos e valorização. Hoje ainda ou talvez amanhã, né? Se gostou desse vídeo, pessoal, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. Se não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena. A gente vai junto até final do ano aí, pra você conseguir pontuar bem e chegar ao topo das suas ligas. No mais, gente, um grande beijo no coração. Até sexta-feira, até o vídeo de revisão. Fui.